Querido irmão, querida irmã, festa de Nossa Senhora Aparecida, a grande solenidade da padroeira do Brasil. Hoje é um dia em que nós brasileiros rendemos graças a Deus pela intercessão tão carinhosa e poderosa da Mãe Aparecida. Há mais de 300 anos, velando sobre o povo brasileiro, intercedendo por nós junto a Deus. Ela que é mãe, protetora, próxima, piedosa, potente e que nos ajuda a chegar sempre mais perto de Deus. Continua a apontar o caminho para o único caminho, Jesus Cristo. A palavra de Deus desta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos apresenta dois momentos bíblicos de intercessões poderosas de duas mulheres. Esther, no Antigo Testamento, e Maria, no Novo Testamento. Essas duas mulheres, dotadas de graça e beleza, não pensam em si mesmas, mas de forma abnegada e generosa, colocam-se diante de Deus num projeto muito maior do que elas próprias. São capazes de transcender a si mesmas pelo amor pelo seu povo. E por essa razão se tornam duas luzes importantes na caminhada bíblica que servem para nós como exemplo, como referência, de como deve ser também a nossa conduta diante de Deus e em benefício do povo de Deus, que é também o nosso povo. Brevemente aprofundemos essas inspirações que Deus hoje nos coloca. No Antigo Testamento estamos no capítulo 5 do livro de Esther. Esther era uma jovem judia que, depois de uma série de práticas piedosas e espirituais, como o jejum e a oração, cai nas graças do rei da Pérsia. Naquela ocasião, o império mais poderoso da terra. E acaba se tornando rainha da Pérsia, pelo casamento com o rei. Quando teve a oportunidade de pedir o que quisesse, de ter toda a riqueza, todo o poder, toda a fama, de obter o favor que a sua imaginação alcançasse, ela pede a vida do seu povo e salva os judeus de um extermínio de enorme barbárie que estava sendo projetado por força de uma arquitetura feita por um ministro do rei. Esther se torna, assim, o exemplo de uma mulher que no Antigo Testamento não pensou em si mesma e, diante da oportunidade de ganhar um precioso tesouro, o que ela pede não é para ela, mas para o seu povo. E assim nós temos, por exemplo, esse trecho em que o rei diz: "O que me pedes, Esther? O que queres que eu te faça? Ainda que me pedisses metade do reino, te seria concedida." Esther então responde: "Se ganhei as tuas graças, ó rei, concede-me a vida. Este é o meu pedido. A vida do meu povo é o meu desejo." E, a partir do coração aberto de Esther para o seu povo, o que se tem é não a destruição, mas a salvação. É uma prefiguração de Maria, que, na plenitude dos tempos, como nos diz a teologia, foi encontrada pelo amor carinhoso de Deus pela humanidade. Aquela jovem cheia de sonhos, projetos, que estava noiva, que sonhava talvez com uma família numerosa, com uma casa bela, estruturada, uma família sólida, se vê diante de um pedido de Deus para deixar de lado os seus planos e embarcar numa aventura perigosa e desafiadora em benefício do povo de Deus. Maria, sem pensar em si mesma, abre mão de todos os planos de vida que tinha construído para garantir a vida do seu povo. E gera no seu próprio ventre aquele que é a vida mesma,
o Senhor da vida, do tempo e da história, Jesus Cristo. É forte a gente notar esse fato da encarnação de Deus na história a partir do ventre e da generosidade de Maria. Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma mãe humana, que pudesse acompanhá-lo, educá-lo nos primeiros anos, encaminhá-lo pelas estradas do tempo e da sociedade. Deus que valoriza as relações familiares humanas e quer para si uma família formada a partir da generosidade da mãe e também da firmeza e da justiça do pai adotivo José. Deus entra na história num contexto familiar a partir da generosidade de Maria. E Maria, como a nova Esther, podendo, com as graças de Deus, ter o que quisesse, escolhe dar-se por inteira como escrava de Deus, como escrava do amor, para gerar no seu próprio ventre a presença de Deus na história, que depois se tornaria a salvação definitiva da humanidade. O trecho evangélico proposto para hoje é o das bodas de Caná, que conhecemos bem. O primeiro dos sinais de Jesus, narrado por João, o evangelista João, no capítulo 2. E o que nós vemos ali? Da mesma forma como na leitura de Esther, a intervenção de Esther salva o povo, aqui é a intervenção de Maria que gera a ação de Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da história. A história nós conhecemos bem. Jesus estava num casamento, Maria também estava, veio a faltar o vinho. Jesus aponta que não havia chegado ainda o momento da sua manifestação, mas Maria, que tinha gerado no coração e no ventre aquela presença divina no mundo, sabia que em Jesus podia depositar toda a sua confiança. E assim ela diz a última frase que nós temos registrada dela em toda a Escritura: façam o que ele lhes disser. Esse é o testamento de Maria. Apontar concretamente para realizar aquilo que a palavra de Deus aponta. Na verdade, a vida de Maria é exatamente um fazer o que Deus disser. Ela concretizou como ninguém esse seu testamento. Toda a sua vida foi uma doação generosa a Deus, para que, como uma folha em branco, Deus escrevesse nela o que desejasse. E assim, a maior obra de Deus, a salvação da humanidade, se cumpriu, tendo como origem esse sim dedicado, generoso e humilde de Maria, que se reconhece como serva do Senhor da história. E agora, então, deixa como testamento aquilo que ela sempre viveu. Façam o que Jesus disser. Experimentem em sua vida realizar o desígnio de Deus. E tudo acontecerá, e o milagre se realizará. E o vinho novo e bom da vida que vale a pena acontecerá. E de fato o milagre acontece. Da água que não tem gosto, que não tem cheiro, pode parecer ali sem graça, sem perspectiva, surge o vinho melhor da história. O vinho, em todas as culturas, é uma imagem da alegria. Maria, então, aqui aponta que Jesus oferece a plenitude da alegria. Quem faz o que Jesus diz, ou seja, quem vive e se alimenta e se dedica a realizar o ensinamento de Jesus na própria vida, alcança a plenitude da alegria e contamina com essa alegria todo o entorno em que se acha. E Maria quem é? É quem aponta. É quem gera as condições para que a presença de Deus aconteça no mundo e a humanidade possa se alimentar dessa presença e possa, então, descobrir essa alegria. Celebrando hoje
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós brasileiros temos uma gratidão imensa que brota no centro do nosso coração em direção a Deus, que deve nos levar a dizer obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado à nação brasileira não só a proteção divina, mas também a proteção materna, a intercessão materna. E hoje Maria continua a nos dizer: façam o que Deus disser. E a nação brasileira encontrará a paz, a prosperidade, o sucesso. Falta tanto vinho ainda no Brasil. É claro que não o vinho da bebida alcoólica, mas o vinho da paz social, da superação, da polarização tão radicalizada que afasta pessoas, fragmenta famílias, grupos e até mesmo a comunidade cristã. Falta o vinho da superação da violência urbana, do crime organizado. Falta o vinho da justiça. Enfim, tantas faltas que ainda se verificam na nação brasileira. Corramos hoje a Maria e peçamos a ela que, com a atenção que teve nas bodas de Caná, tenha também a mesma atenção com o povo brasileiro e leve a Jesus a necessidade. Assim como ela disse nas bodas de Caná a Jesus, eles não têm mais vinho, que ela diga também hoje a Jesus: eles não têm mais paz, eles não têm mais justiça, eles não têm mais agregação familiar, e abramos também nós, o nosso coração, a deixar que Jesus haja e faça. O milagre Jesus sempre faz, mas depende também das condições que nós criamos para que a ação de Deus se realize em nós. Sejamos hoje, então, aqueles que abrem espaço para que, com a presença de Maria e de Jesus, a obra de Deus possa acontecer e nos devolver o vinho da alegria, da paz e da justiça. E cresçamos na fé em Deus, cresçamos também na confiança em Maria, que, como estrela da evangelização, nos aponta o exemplo de humildade, serviço, generosidade, doação, confiança no Senhor, perseverança até o fim. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Bom domingo e boa semana.